Oi, obrigada por estarem aqui. Agradeço também o convite. E eu tenho uma pergunta para você. Você gosta da palavra poetisa? Eu gosto da palavra poetisa. Eu tô numa saia justa, porque eu tô mediando os autores estão voltando a pergunta para mim. Ah, é? Isso está acontecendo de uma maneira bem frequente. Mas por que você usa a palavra poetisa? Olha, nunca me perguntaram isso. Por que é errado? Quando Freud, meio no final da vida, estava conversando com seus alunos, ele disse: olha, passei a vida inteira tentando entender a mulher e eu não consegui. Então, eu sugiro que vocês perguntem aos poetas. Eu achei isso de machismo absurdo. Ele devia ter dito: eu sugiro que você pergunte às mulheres ou às poetas. Por que a gente usa a palavra poetisa? A gente usa a palavra poetisa porque ela dá uma amortizada na função. Quando você fala assim, o poeta, você enche a boca. Quando você fala poetisa, você sentiu que dá uma suavizada, dá a impressão que fala de umas coisas menos importantes, assim, que fala de nuvens, flores, que não tem consciência política, que não tem opinião própria. Eu gosto da palavra poeta, até porque ela termina com A. Por que a mulher tem que mudar para poetisa? Só para amortizar para ela? Eu estou conversando com uma mulher sobre pressão que nós mulheres sofremos nas mais variadas áreas da vida, mas principalmente na linguagem. Quando você diz poetisa, você faz uma coisa menor do que os homens. É claro que não é a tua intenção, mas você diz isso. Nós dizemos isso. Cada vez que alguém fala poetisa, está dizendo que você faz uma coisa menor do que os homens. Está implícito na palavra. Mas se querem mesmo, fazem muita questão da diferenciação, vamos combinar e os homens viram poetas? Eu acho digno. Eu sou feminista de pai, mãe, avô, avó. Eu sou completamente feminista. Eu quero a igualdade para todas as pessoas no mundo. Eu sou contra qualquer discriminação. E como mulher eu levanto a minha bandeira, porque eu acho que cada um de nós tem que lutar por todas as bandeiras, claro, mas principalmente pela sua. Eu sou hiper, ultra, super. E dentro da poesia, a poesia, eu estava pensando assim, o que você queria dizer com poesia sonora? Você consegue me explicar o que é a poesia sonora para você? Aonde que eu falei poesia sonora? Não, a sonora que vem da sua poesia, a música que vem da sua poesia, eu quis dizer. Porque você acabou, dentro da poesia, também trabalhando com letras de música, né? Sendo uma letrista. Não, é que toda poesia é sonora, né? Quando dita, ela é sonora. Mas então, acho que eu vou começar do começo. Na adolescência, pré-adolescência, eu fazia poesia e dizia que não gostava de poesia. Ou seja, eu era inconsciente do que eu fazia. Nessa época, eu comecei a escrever uns poeminhas curtos sobre a natureza, que sempre me ensinou muito. A natureza sempre foi, não sei, eu tenho uma relação íntima com ela. Eu tenho que, se eu estiver morando em apartamento, que é raro, eu tenho que ter plantas, porque eu tenho que mexer com a terra. Eu tenho que, desde pequena, isso faz parte de mim. E eu comecei a escrever coisas sobre a natureza. Ou seja, eu já estava desenvolvendo uma das formas que eu produzo hoje, que é o haikai, sobre o qual eu posso falar mais extensamente. Mas agora eu vou amarrar com a tua pergunta. Também coincidiu essa minha pré-adolescência com o boom do rock. O rock pintou lá, final dos anos 50. Eu nasci
Não. Final dos anos 50. Eu nasci em 46, ou seja, em 60 eu estava com 14 anos. E eu curtia muito. Mas eu gostava, sem a menor intenção de nada, eu gostava de traduzir. Eu gostava de saber o que eu estava cantando. E nem sempre o meu inglês dava conta, então eu inventava. Mas eu inventava dentro da música, com as tônicas coincidindo como no inglês, buscando as rimas. Ou seja, eu já estava desenvolvendo a letrista também, sem intenção, mas era uma forma de um exercício que mais tarde veio ser uma das minhas formas de expressão. E eu falei que eu não gostava de poesia porque na escola o que me ensinavam eram os clássicos, todos falecidos inclusive, porque durante muito tempo entendeu-se cultura como uma coisa de mortos. Isso melhorou bastante, nós sabemos que melhorou bastante. Agora a gente estuda os vivos, existem as feiras que trazem poetas vivos para conversar, né? Isso melhorou bastante para nós, mas na época era aquela coisa de Olavo Bilac para trás, senão não tombei. Falei, Olavo Bilac não gostou. Não, Olavo, numa boa, eu gosto da tua poesia e tal, mas na época eu não entendia aquilo, era uma linguagem que não tinha a ver comigo. Eu acho, você falou que ia me fazer essa pergunta, mas eu vou me adiantar. Eu acho que havia um equívoco muito grande na didática da época, que apresentava uma poesia arcaica para os jovens, com as quais os jovens não se identificavam. Eu acredito que a poesia seja a voz do contemporâneo, sabe, do movimento, do pensamento e do sentimento contemporâneo. E se você quer converter os jovens à poesia ou fazer com que eles se interessem, você, como professor, tem que ir atrás do que eles estão lendo, atrás do que eles estão ouvindo. E agora é fácil, porque nós temos as redes sociais e os jovens são super atuantes nas redes sociais, a forma como eles se expressam e procurar a poesia que fala com eles, para daí, depois que eles forem seduzidos por ela, aí sim apresentar uma poesia mais complexa, mais elaborada. Mas primeiro tem que ir até eles, para daí cativar e trazer para uma linguagem mais sofisticada. Não faziam isso conosco, com a minha geração, isso não existia. Aí eu levei muito tempo para me dar conta de que eu era poeta. Tanto que eu publiquei meu primeiro livro com 34 anos, depois de passar pelo crivo de vários, não só poetas que eu admirava, mas até pessoas cuja sensibilidade eu respeitava e tal. Não foram só poetas que leram a minha poesia e me ajudaram a acreditar que eu era poeta. Muita gente. Mas principalmente poetas, o principal dele, o Décio Pinhatari, o principal deles. O Décio foi um elemento fundamental para mim. Reinaldo Jardim também, acho que foi o segundo. O Paulo Leminski não conta, porque ele era apaixonado por mim, e os apaixonados não têm distanciamento crítico. Né? Mas enfim, eu acabei me convencendo e publicando aos 34 anos o primeiro livro. E na verdade você perguntou da coisa como que a letra surgiu, acho que eu expliquei, mas meio que foi tudo ao mesmo tempo, só que sem intenção. A intenção só nasceu depois que eu vi que fazia sentido para pessoas que faziam sentido. Acho que eu ia e não fiz isso, né? Então, eu fazia Haikai sem conhecer Haikai, engraçado. Claro que depois que eu conheci, eu me aperfeiçoei, mas o Haikai é uma das poucas coisas que uma das poucas formas
artísticas, culturais, que é exclusiva do Japão, porque quase tudo no Japão vem da China. A própria escrita tem um silabário que é japonês, mas a escrita, os ideogramas são chineses. E teatro no veio da China, quer dizer, a maior parte das artes japonesas vieram da China, mas o Haikai é do Japão. Tanto que quando ele nasceu, o primeiro nome que ele recebeu era Waka, que significa, como os chineses chamavam no Japão, e Ka é poesia, então Waka é a poesia do Japão. O Haikai, ele tem características muito diferentes da poesia, da nossa poesia, da lírica ocidental, porque o tema dele é a natureza. Não são os nossos sentimentos, nem os nossos pensamentos, nem as nossas questões, e nem mesmo o nosso eu. O poeta, quanto menos ele aparece no poema, melhor o Haikai é. Que é uma coisa complicada para o Ocidente, cuja lírica é a expressão do eu, né? Literalmente é isso que significa. Então, os pessoa que faz Haikai, os Haikaístas, não sei quem que inventou isso, mas enfim, estamos de comum acordo que o Haikai é uma fotografia em palavras. Você registra uma cena da natureza, sempre da natureza, não da natureza humana, da natureza ela mesma, com pouquíssimas palavras, em 3 linhas. No Japão, com uma métrica mais rígida do que nós no Brasil, que sempre costumamos dar um jeitinho. E 17 sílabas no total, 5, 7, 5. Mas, por que uma fotografia em palavras? Porque uma fotografia você vê, se o fotógrafo tem a técnica de enquadramento, de luz, etc. e tal. Então, tem uma técnica no Haikai. Você percebe a sensibilidade do fotógrafo através da cena que ele escolheu fotografar, assim como no Haikai a sensibilidade do poeta, mas o fotógrafo não aparece na foto, certo? Assim o Haikai deve ser feito. O poeta não aparece, ele não explicita o que ele acha da cena, ou qual é a relação da cena com ele mesmo. Ele simplesmente descreve a cena. Então, acho que essa é a principal diferença da poesia do Japão para a nossa. Para mim sempre, quer dizer, sempre não, mas quando eu comecei a estudar o Haikai, eu também comecei a estudar o Zen. Eu sempre acho uma saia justa começar a falar do Zen, porque o sistema é muito esperto e tudo que ele considera subversivo, ele dá um jeito de neutralizar, quase sempre ridicularizando, ou tornando uma grife. É assim que o sistema neutraliza as coisas. Você veja a calça jeans, por exemplo. A calça jeans era uma coisa que os trabalhadores usavam porque a sujeira não aparece muito e porque tem uma temperatura média que aguenta tanto calor quanto frio. E, enfim, era um uniforme de trabalhador que custava baratíssimo. Aí os hippies, anti-consumo, adotaram o jeans. Aí o sistema falou assim, então deu uma rasgadinha aqui, uma desbotadinha aqui, botou uma taxinha ali, jogou uma marca e o preço lá para cima e acabou a brincadeira anti-consumo do jeans, por exemplo, que era um emblema da contracultura. A mesma coisa o Zen. O Zen, que não é uma filosofia, porque para o Zen você
não é através da mente que você o compreende, e também não é uma religião, você pode ser qualquer religião e ser zen. Eu ia te perguntar sobre a fé também, se você quiser discursar se no que você acredita, ou não entrar nesse mérito. Não, nós podemos falar, mas eu posso terminar, eu só quero terminar, porque estou dando uma volta, mas eu vou chegar lá onde eu estava. Mas se eu tiver que falar de outra coisa, não. Vocês já devem ter notado que nasceu maquiagem zen, decoração zen, né? Spa, sim, muito bom, muito bem lembrado. Ou seja, o zen é uma coisa subversiva, voltando agora à coisa do Haikai, do eu não aparecer. Porque no momento, o que domina, eu como publicitária sei disso, ex-publicitária sei disso muito bem. Como é que você controla as pessoas? Através do ego, através do eu. Uma das coisas que se aprende, por exemplo, que é através dos 7 pecados capitais que você prende a atenção do consumidor. Ou seja, é pelo orgulho, é pela gula, é pela luxúria, é pela inveja, é um truque que você usa. Só é um ego, não é, né? Quer dizer, é um eu que é primeiro, altamente estimulado pelo sistema e que te domina de um jeito que você deixa de ser você mesmo. Então, a supervalorização do eu é uma forma de anular o eu e transformar numa massa consumidora. O Zen, quando ele ensina o desapego, quando ele ensina que nada permanece, quando ele ensina que o mais importante não é você, porque você faz parte de um todo, e que se você não se der conta de que você faz parte de um todo, você não é inteiro. Esse movimento não interessa ao sistema. Por isso que eles neutralizaram desse jeito. Agora, voltando. Quando me chamaram para dar a primeira oficina de Haikai, eu falei, não quero ser professora. Não. Leitura errada, não sou eu. E aí a menina lá, Simone Schmidt, sempre tem que citar quem eu devo agradecer. Simone Schmidt falou daquele jeitinho gaúcho, bonitinho. Ah, mas se tu não fizer, quem é que vai fazer? Aí eu falei, putz, Paulo morreu. Não, acho que sou eu mesmo. Aí eu desenvolvi uma didática baseada no Zen. Porque o Zen deixa as pessoas, através de várias atitudes que você desenvolve, ele deixa a pessoa em estado poético, em estado de guardar um pouco esse eu, esse ego, que ao mesmo tempo é impositivo e ao mesmo tempo é altamente manipulável, e se colocar em estado poético. E deu super certo. Às vezes, já cometo 3, 4, 5, 6, até que o erro aprenda. Que o erro nunca tem vez. Obrigada, estava esquecendo o último verso. Então, isso aqui é uma discussão nossa. Que eu estava, as nossas discussões eram assim, eu falava, ele ficava quieto, e continuava fazendo tudo igual. E aí, eu acho que ele se encheu de me ouvir, cansou de me ouvir, e falou assim, tá bom, você sabe que eu nunca cometo o mesmo erro 2 vezes. Eu falei, não, já comete 3, 4, 5, 6, ele falou, bom, isso aí, peraí. Eu fui lá e fez o porquê. Por exemplo, mas é uma letra de música, mas também uma receita de frango. É assim. Primeiro
Primeiro, lenta e precisamente, arranca-se a pele, esse limite da matéria. Mas a das asas, melhor deixar, pois se agarra a carne como se ainda fossem do ar. As coxas, soltas e firmes, devem ser abertas e abertas não estar. E o peito nu, com sua carne branca, nem lembrar a proximidade do coração. Esse não. Quem pode saber como se tempera um coração? Limpa-se as vísceras, reserva-se os miúdos para acompanhar. Escolhe-se as ervas, espalha-se o sal, acende-se o fogo, marca-se o tempo e, por fim, de recheio, a inocente maçã que tão doce, úmida e eleita nos tirou do paraíso e nos fez assim, sem receita.